Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Silvana Maria da Silva Santos nasceu em João Alfredo, Pernambuco. Nunca conheceu seu pai biológico. Foi criada pelo bisavô, gente muito simples, que não tinha estudo algum. Sem amigas, ela sempre foi muito sozinha. Via a mãe biológica e sua irmã só uma vez por ano. Todos os anos iam juntos ao Juazeiro, em Romaria, para rezar ao Padre Cícero. Mulher valente, ela sabe bem o que significa ter que depender da roça para sobreviver. Mas o sonho mesmo? O sonho era ir para a cidade grande. Lá com certeza a sua vida iria mudar. Um dia, trabalhando na roça, ela olhou para o céu e disse a Deus que se ele a tirasse dali e a levasse para São Paulo, ela iria ser crente. E assim ela colocava diante dele dois desejos seus. E a oportunidade apareceu. Ela veio para São Paulo e entrou em contato com um livro. Conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus é tudo? Como assim? Ela nunca havia ouvido falar de Jesus como Salvador. Hoje, ela conhece bem esse Cristo e tem certeza de que Deus sempre aguardou e esteve com ela. Vamos conhecer agora mais alguns detalhes dessa virada de 180 graus em sua vida. Silvana, quer dizer que você é lá do Pernambuco? Sim. Mas que curioso, eu acho que você é a primeira pessoa que eu conheço que foi criada pelo bisavô. Ah, é? Não é interessante isso? É, fui criada pelo Sua meu família é bisavô. bem nova então, né? Para você ter sido criada pelo bisavô. É. Curioso Então, eu fui criada, na realidade, eu tive contato com o meu avô também. Então, eu fui acompanhada pelos dois, pelo bisavô e pelo avô, né? Fala um pouquinho pra gente da sua infância. A minha infância, eu sou filha de mãe solteira, né? E fui criada, então, no caso, pelo meu bisavô, porque ela trabalhava, então eu tinha que fazer essa escolha. E aí eu fui criada, como eu já te falei antes, minha mãe, né, adotiva, meu bisavô, e a minha tia, filha do meu bisavô, né, que não tinha se casado, é uma moça, já acho que na época ela tinha uns 40 anos, quando começou a me criar. E eu fui criada sem a presença de crianças, né, sem minha irmã, eu a via uma vez por ano, junto com minha mãe. Os meus pais, né, adotivos, no caso meu bisavô e a minha mãe, eles não me deixavam ter assim, amizades como hoje, de trazer amiguinhas em casa, de ir na casa de amiguinhas. Então, essa minha infância foi mais, na realidade, com adulto, né, do que com criança mesmo. Você vê isso como uma coisa negativa? Você acha que sua infância foi uma infância triste, sozinha? Não acho isso como algo negativo. Eu fui muito feliz, né, apesar de, assim, da necessidade, da carência, né, da falta do pai, vamos dizer assim, porque eu tinha curiosidade de conhecer o meu pai, né, mas acabei não conhecendo. Eu fui feliz, porque eu aprendi, eu brincava sozinha, né? Então eu lembro e falo para os meus filhos. Isso que é bonito na criança, né? Eu brincava sozinha, sabe? Então eu fazia minhas brincadeiras, eu sentava debaixo do pé de manga, eu lembro, e aquelas manguinhas que ia caindo, eu fazia fazendas, eu gostava de brincar de fazenda. Então eu fui muito feliz, apesar de ter sido sozinha, eu fui feliz, eu não tenho do que reclamar nessa parte, não. Silvana, e essa coisa de depender da roça, né? Que roça que você trabalhava? Nós plantávamos mandioca, feijão, né, feijão preto, feijão de corda, e plantávamos milho. Então era assim, a gente vivia da plantação de mandioca e de milho, né, na E como época que do você milho. trabalhava? Qual que era o seu trabalho na roça?
Eu limpava mato com enxada. É mesmo? Eu fui criada assim. Então, eu falo que até hoje eu trabalho às vezes melhor do que muitos homens, né, na enxada. Eu fui criada trabalhando na enxada. Então, na plantação de milho, de feijão, tanto plantando quanto depois colhendo, com toda aquela preparação que nós tínhamos, né, com toda aquela... Era muito trabalho. Algo muito esforçado. Eu digo assim, uma realidade difícil, não necessariamente ruim. Não. Né? Mas difícil, né? Se a gente compara com as facilidades, né, de uma vida moderna, né? Difícil, porque para uma criança levantar às 5 da manhã, é difícil isso, né? O que você diz criança? Quantos anos você tinha quando começou a trabalhar? Olha, com 7 anos eu lembro que eu já lavava minhas próprias roupas. Então eu sentava assim no chão com a bacia de alumínio, eu lembro, porque a gente não tinha tanque, né? E ali eu lavava minhas próprias roupas. Então, e com 9 anos eu já cuidava da casa, da minha avó, né? Que era cega e ficava deitada direto. Então eu já tinha responsabilidade. Eu comecei a ir para a roça com eles desde pequenininha. Eu lembro que com 4 aninhos eu já ia com uma enxadinha pequenininha que meu pai tinha preparado para mim. E lá estava eu junto com eles, trabalhando. Silvana, qual era o seu contato com religião? Olha, eu não tinha contato com religião. A minha família é católica e a minha mãe, a adotiva, é espírita. Então, assim, eu cresci num lar espírita, né? E ao mesmo Mas tempo não praticante? Católico. Ela praticava. Sei. A minha mãe, sim. E te levava ou não? Não, minha mãe nunca me levou. Tá. Né? O meu bisavô não praticava, que é o meu pai, no caso, né? Mas a minha mãe, ela era praticante sempre. Sei. Então, você tinha contato com a Bíblia? Não. Não. Não tinha. Eu sei que ela tinha aquela Bíblia pequenininha, o Novo Testamento, né, pequenininha em casa, mas assim, eu nunca tive contato, elas nunca falaram para mim. Por que você disse que nunca ouviu falar de Jesus? Como assim? É difícil, né, da gente encaixar isso? É difícil, mas eu nunca ouvi mesmo, sabe? Assim, mesmo? Eu fui criada num lar que a minha casa, todas as paredes tinham imagens. Né? Então, minha mãe, além de espírita, mas também muito católica, né? Assim, então, de pagar promessas, de estar fazendo promessas, de estar fazendo romaria. Não era só para o Juazeiro, ela ia para outros lugares também. Uhum. E, então, assim, eu só ouvia falar dos santos, entendeu? Entendi. Não de Jesus, não de Que Deus. coisa interessante. A única que eu lembro, assim, que ela falava de Deus é que Deus estava segurando o mundo, né, a bola, o mundo, na mão. Então, eu ficava imaginando Deus gigante e segurando a bola, assim, porque até eles têm uma imagem assim, né? E ele me vendo pequenininha ali dentro. Olha. Mas, assim, que Jesus é filho de Deus, que ele veio ao mundo, que ele, como nosso Salvador, né, morrer por nós, eu nunca, não na casa da minha família, eu nunca ouvi falar. Silvana, e essa coisa de você um dia estar na roça, olhar para o céu e falar, Senhor, se eu for para a cidade grande, eu vou virar crente. De onde surgiu essa ideia? O primeiro contato que eu tive foi com os Testemunhas de Jeová, que me levaram uma revistinha. Então, eu fiquei olhando aquela foto de Eva e Adão na capa, e aí eu comecei a imaginar, né? Criança, imaginação vai longe. E comecei a ter estudo com eles, né? Só que aí depois, a uma certa altura, começou a me incomodar, então eu me escondia deles. Passado algum tempo, uma tia minha que mora em São Paulo escreveu para minha mãe dizendo que ela era crente e que tinha jogado todas as imagens fora. E minha mãe ficou muito brava, então eu gravei muito essa cena. Da minha mãe brava, né? Porque é crente e jogar as imagens fora. E eu achei a palavra crente bonita. Aí eu fiquei pensando, o que é ser crente, né? É algo assim muito legal, porque para provocar se a minha mãe ter ficado tão desesperada e ela não me contou o motivo, né? Uma coisa muito forte isso. Aí eu tô na roça trabalhando e eu lembro que eu olhei para o céu, né? O céu azulzinho, sem nenhuma nuvem, aquele calor, e eu falei assim para Deus, se o Senhor me tirar daqui, se o Senhor me levar para São Paulo, quando chegar lá eu vou ser crente. Não sabia o que era ser crente, não tinha a menor ideia. Mas, Silvana, é muito interessante essa sua história. Acabou que você veio mesmo para São Paulo. Aí, aos meus 16 anos, eu vim para São Paulo. Veio cedo até. Vim cedo. Então, quando cheguei, na verdade, eu ainda ia fazer 16 anos. Nessa época, você já tinha ouvido falar de adventistas? Não, também não. De religião nenhuma, assim, nada sobre Deus, na realidade. Eu só sabia que eu ia ser crente. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu tive contato com uma igreja, né? E daí foi que eu fui descobrir o que era crente, né? Pessoas que vão à igreja, que tem um dia de culto, que tá ali. E aí eu comecei a ir. E só que, assim, no meu desespero, no auge do meu desespero, que eu estava passando por um problema muito grande, apesar de ser na época muito nova,
Aí eu comecei procurando em outras igrejas. Então eu fui em algumas igrejas. Como que você descobriu os adventistas? Eu descobri os adventistas porque primeiro foi quando eu conheci a minha amiga, que hoje é a minha cunhada, né? A irmã do meu esposo. Então fomos morar juntinhas. E daí eu conheci a família dela. E os pais eram adventistas. Olha. E já tinham sido de outra denominação, mas na época eram adventistas. E aí foi quando eu conheci eles, fiz amizade. E aí foi quando eu conheci, sabia na realidade de conhecer assim, de nome. Certo. Não o que era na realidade a igreja adventista. Certo, e aí veio algum convite da parte dela para você frequentar a igreja? Como que aconteceu? Não, eu ia para lá, né? Sabia que eles frequentavam essa igreja, mas assim, não ia. Só que depois de quase 2 anos que eu conhecia eles, aí eu passei a morar na casa deles, né? Que hoje são os meus sogros, mas eu fui morar na casa deles. Então, aí ela ia para a igreja, né? Hoje a minha atual sogra. Aí eu comecei a ir junto. Mas assim, nada que eu realmente soubesse o que era ser adventista. Eu estava aí, estava acompanhando. Acompanhando, né? Estava de companhia. Isso, estava de companhia. Silvana, que história é essa de você encontrar um livro, de um livro fazer a diferença para você? Que coisa foi essa desse aí? Eu tive um namorado e ele ganhou 2 livros de um comportor, né? Aquele livro Segue-me e Conhecer Jesus é Tudo. E ele me deu o livro. E eu guardei, não li, nem sequer abri o livro. Guardei o livro. Então, certo dia eu estou com minha sogra na igreja assistindo o culto. Quanto tempo depois? Eu recebi esse livro e aí meses depois, aproximadamente 1 ano, eu acompanhando ela. Então, certa noite estava passando nós estávamos no culto, na realidade, né? Então, era via satélite, conferência do pastor Bulhon. E, num certo momento, ele comentou do livro que ele tinha escrito, né? O livro Conhecer Jesus é Tudo. Então, na hora, eu lembrei que eu tinha aquele livro em casa. E fiquei ansiosa para que acabasse logo o culto. Então, o culto acabou, porque eu queria chegar em casa para ler o livro. Então, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o livro para ler, para descobrir... Mas que coisa interessante. Bom, em primeiro lugar, você era uma leitora assídua, gostava de ler bastante? Mas não é muito interessante que você ouviu ele comentando só o fato, né, da coincidência de você ter tido o livro já te fez ter vontade de voltar eu costumo dizer que foi o Espírito Santo, né, que fez isso, porque de outra forma eu não iria ter curiosidade para ler se eu não gostava de ler. É verdade. Né? Então eu cheguei em casa e fui ler o livro e me apaixonei pela leitura do livro. Silvana, a gente vai dar uma paradinha aqui agora na nossa conversa. E a propósito da leitura desse livro que ela acabou de dizer, Conhecer Jesus é Tudo, a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, para conversar mais um pouquinho da reação, do resultado da leitura desse livro, Conhecer Jesus é Tudo, e do encontro que ela teve com a pessoa de Jesus Cristo. Só quem trabalha aqui sabe o trabalho que dá para fazer isso. Se fosse feito da forma correta, o ar seria mais puro e até a água seria mais limpa. Vocês mesmos têm ideia do desperdício que isso causa? Essa latinha de refrigerante estão uns 1000 anos. É muita coisa que podia ser reaproveitada. Se fosse feito da forma certa, isso gera emprego. Afinal, pode ser produto comercializado, vendido, né? Só quem veste essa roupa mesmo, né? Sente na pele aí. Aquele lixo jogado na rua, aquele que não foi separado certinho, né? O lixo deles hoje é meu ganha-pão amanhã.
programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é a Silvana Santos. E ela vinha dizendo no bloco anterior de uma vontade que ela tinha de ser crente, sem nem saber exatamente o que essa palavra queria dizer. E ela entrou em contato com um livro, Conhecer Jesus é Tudo. É um nome tão bonito isso, né? Conhecer Jesus é Tudo. Agora, Silvana, você voltou para casa, depois de ouvir falar desse livro, lembrou que você tinha esse livro e começou a ler. E aí? Comecei a ler e achei uma leitura maravilhosa. Então foi aí que eu realmente soube o que era Jesus, né? Quem era Jesus, né? E o que Jesus podia fazer. E daí eu comecei a ter um amor diferente pela igreja, pelos cultos. E aí eu comecei a frequentar aí já de uma forma mais diferente, né? Mais interessada a ouvir. Mas, Silvana, se alguém pensa assim, olha, primeiro, ela não conheceu Jesus. Ela conheceu um Jesus, né, espelhado em um livro. Um Jesus que estava ali representado em um livro. E não a pessoa de Jesus em si. Eu digo que eu conheci não o Jesus espelhado, mas o Jesus real, aquele que desde criança eu buscava, né, assim, talvez que inconsciente, mas eu buscava conhecer. Então aí eu tive a certeza de que ele existia, que não era só do livro, não era uma ficção, vamos dizer assim, era o livro falando de uma pessoa real, uma pessoa que eu não via, né, visivelmente, mas que eu sabia que existia. Então essa foi a diferença. Então quer dizer, deixa eu te perguntar aqui, esse livro te levou até a Bíblia? Me levou. Me levou porque daí eu tive a curiosidade de entender, de saber quem era o pastor Bullion, né? Então, e aí descobri que era um homem de Deus, um pastor, né? Que estava sempre lendo a Bíblia. Então aí eu tive a curiosidade de saber o que a Bíblia, né, fala. Então, o que a Bíblia tinha para a minha vida, vamos dizer assim. Aí você que começou Deus... a estudar a Bíblia? Aí eu comecei a estudar a Bíblia. Nossa, que interessante. Só que não me tornei adventista na época, ainda passou um tempo. Você continuou ainda estudando a Bíblia. Agora, nesse período que você estava, né, em contato com o estudo da Bíblia, esse livro foi um início, né, um marco na sua vida, na sua caminhada espiritual. Você se lembra de algumas verdades, né? Assim como a pessoa de Cristo foi uma novidade para você, você se lembra de algumas outras verdades que foram novas e você nunca tinha ouvido falar? Com relação ao sábado, né, para mim foi uma novidade muito grande. De pessoas que cantavam músicas para Deus, né, assim, que eu nunca ouvi antes. E até uma das músicas, a primeira música que eu ouvi foi Onde Houver Fé, do Luiz Cláudio. Então, na minha vida, marcou muito o livro do pastor Bullion, né, Conhecer Jesus é Tudo, e a música Onde Houver Fé, do Luiz Cláudio. Então, assim, eu juntei as duas coisas, porque desde criança, apesar de ser católica, né, de uma família católica e espírita ao mesmo tempo, todos os meus problemas, vamos dizer assim, todas as minhas angústias de criança, meus sonhos, eu sempre levei direto para Deus. Então, assim, eu sempre rezei, né, para Deus. Então, todos os momentos era eu e Deus. Eu não ia me ajoelhar diante das imagens, entendeu? Era sempre eu e Deus. Agora, o que foi que te deu a certeza mesmo e você disse, a partir de agora eu quero assumir um compromisso com Deus através da Igreja Adventista? Foi quando eu comecei a ter estudo bíblico junto com meu esposo, né, com o hoje atual pastor Flávio, mas na época era obreiro do pastor Luiz Gonçalves. Então ele passou a nos dar estudo bíblico toda semana. Então foi maravilhoso, sabe assim, aquela descoberta. Foi diferente do passado, quando criança, aquela curiosidade só por causa de uma revistinha. Agora eu estava estudando a Bíblia, eu estava descobrindo quem é Deus, né? O Deus que eu tanto rezei. Agora mais uma antes. pergunta, né, que também me surgiu. Você disse que você foi morar na casa da que hoje é a sua sogra. E se alguém pensa assim, ela só é adventista porque caiu ali naquela família, a família era adventista, então é lógico que ela ia virar adventista também? Não, eu sou adventista porque Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe para servi-lo, para segui-lo. Eu sinto o chamado de Deus para a minha vida, né? Sentia antes, porque eu tinha esse desejo de Deus, né? Não dos santos, mas de Deus. Então era eu e Deus. Então eu sou adventista porque eu tenho a certeza que Deus existe, que Ele é o meu Salvador, que Cristo veio, morreu por mim, né? E Ele intercede por mim. Então eu sou adventista porque eu tenho a convicção do Deus que eu estou servindo. E quem é Jesus Cristo? Jesus, para mim, hoje é o meu pai, meu amigo, meu salvador, acima de tudo. Jesus, para mim, resumindo, é tudo. Sem Jesus, a minha vida não seria a mesma, né? Jesus transformou a minha vida,
realizou meus sonhos, né, sonhos que ele sabe que eu necessitava e que era melhor para mim e tem realizado até hoje. Então, assim, nos meus momentos, eu clamo a ele e sinto a presença dele. Então, Jesus para mim é o meu amigo, né, o meu melhor amigo. Em que sentido que você diz que Deus transformou a sua vida? Por ter sido de uma família espírita, né, e Deus ter me conduzido no seu caminho, na sua verdade. Que diferenças que você vê entre aquela Silvana de antes, que veio para São Paulo cheia de sonhos, né? E com ideais de felicidade diferentes, talvez, dos que você tem hoje, né? Que diferença existe entre aquela Silvana e essa Silvana de hoje? Aquela Silvana sonhava em conhecer Deus, né? E a Silvana de hoje, ela tem Deus, né? Ela conhece Deus. Então, assim, os passos foram importantes, né? Então, hoje a Silvana é madura, né? É uma pessoa que sabe que aquele Deus que ela desde pequenininha tanto rezava, ela descobriu que ele existe. Então, hoje ela é muito feliz. Eu, no caso, sou muito feliz. A Silvana de hoje é muito feliz. Que bonito, Silvana. Quer dizer que quando você olha para trás, você resume os maiores desejos da sua vida, desde criança até a sua juventude. Você resume tudo isso dizendo que seu maior desejo era conhecer a Deus? Era conhecer a Deus. Que interessante isso. Quantos anos você tinha quando se batizou na igreja adventista? Eu me batizei na igreja adventista com, se eu não estou enganada, acho que 18 anos. 18 anos. E você tinha mesmo essa vontade de conhecer a Deus? Tinha essa vontade de conhecer a Deus. E me encantava cada pregação que eu ouvia, né? Cada estudo da Bíblia. Quando descobri do sábado, interessante que aí eu me lembrei que quando criança, uma vez, a minha tia falou assim para mim, eu não lembro o começo da conversa, né? Não lembro o desenrolar dela depois, mas a única frase que eu lembro, e talvez acho que eu era muito pequena, é de que o sábado era o dia de guarda. Bem antigamente, ela me disse assim, antigamente o sábado era o verdadeiro dia de guarda e os homens mudaram. Pronto, aí acaba a frase. Eu não me lembro como foi a conversa para frente, mas depois quando eu descobri, né, as verdades, depois quando eu descobri os 10 mandamentos na Bíblia, aí eu me lembrei. Se lembrou daquela frase. Do que a minha tia tinha falado. Você enfrentou alguma dificuldade, algum obstáculo nessa fase, né, em que você estava conhecendo a igreja adventista e decidiu de fato assumir essa igreja como a sua igreja? A dificuldade é porque eu tinha sido evangélica de uma outra igreja, batizada na outra igreja. Então, assim, você acaba que perdendo os amigos, vamos se dizer, né? Então, eles começam a te criticar, né, falar. Então, aí você acaba que, se você não se firmar na Bíblia, você acaba que ficando em dúvida. E com relação ao sábado, porque daí fiquei sem trabalhar, o meu esposo na época também, né? Então, assim, essa foi a dificuldade. Mas Deus sempre nos deu força para superar. Por que você acha que Deus permitiu que você ficasse desempregada e seu esposo ficasse desempregados, justo numa fase em que vocês estavam, né, seguindo a verdade, né, tinham acabado de se batizar na igreja? Por que será que Deus permitiu que vocês ficassem desempregados? A forma que eu vejo é que isso serviria de testemunho para outras pessoas, né, para fortalecer a fé de outras pessoas, tanto quanto a nossa, de que Deus, Ele provê aquilo, que o trabalho não é tudo, entendeu? Assim, em primeiro lugar, vamos dizer, é Deus. Então, é Deus que provê o trabalho. Então, na hora certa, Ele iria conduzir ao trabalho que Ele queria e da forma que Ele queria. Então, isso para mim fortaleceu a minha fé em Deus, né? E eu vejo como uma forma de fortalecer a fé das pessoas que passam por isso também. E como que a sua família, seu bisavô, sua mãe, né, sua irmã, como que sua família reagiu a esse fato de você assumir, né, uma nova identidade para você? A minha mãe, apesar de não gostar de crente, né, porque eu descobri isso quando criança, ela não falou nada. Ela simplesmente calou. A minha tia também, a minha mãe biológica, a minha irmã, o meu bisavô não, porque ele já tinha falecido, quando eu me tornei adventista ele já tinha falecido. Mas elas não optaram, não falaram nada, nem que bom, nem não gostei, simplesmente ficaram suspensas. Silvana, a gente tem umas perguntinhas, um ping-pong, perguntas rápidas aqui. Vou falar para você e você me diz o que vem à sua cabeça, tá bom? O que vem à sua mente quando você ouve a palavra vida? Jesus, vida eterna. Beleza. O amor, né, que flui de Deus dentro do ser humano, então isso é algo belo. Sucesso. Sucesso é sonhos que são realizados conforme o desejo de Deus. Dinheiro. Dinheiro, ele não é o essencial, ele faz parte da vida, né?
Então, mas no seu lugar. Primeiro, sempre Deus. Então, o dinheiro para mim é o suporte para você conseguir se manter sua família, mas o dinheiro não é tudo. Dificuldades. Dificuldades, exercer a minha fé em Deus, em um mundo com tantos problemas, sabe, assim, que na verdade te puxa, vamos dizer, para fora da igreja. Essa é a dificuldade, assim, é esse conflito espiritual que acho que cada ser humano vive, né? Servir a Deus, não servir a Deus. Perdão. Perdão é o que Deus fez por mim, né? Ele me perdoou e é o que Ele me dá todos os dias e me ensina a perdoar o meu semelhante. Pecado. Pecado é você se afastar de Deus, magoar o coração de Deus. Futuro. O meu futuro, os sonhos de um futuro nas mãos de Deus. Eu creio que Ele tem o melhor para mim, para minha família. Então, eu deixo o futuro nas mãos dele porque eu acredito que Ele tem o melhor. Um privilégio. Ser filha de Deus, ser adventista. Um medo. O medo de talvez não encontrar a minha família no céu. Pessoas que eu não conheci antes, como meu pai biológico, né? Então, assim, esse é meu medo, porque eu sempre falo para Deus que eu gostaria de conhecê-lo, nem que fosse no céu. Mas isso é com Deus. Uma grande verdade. Uma grande verdade. É o que eu vivo hoje, o Evangelho, o que Ele fez na minha vida. Minha vida hoje é uma grande verdade, né? Assim, as pessoas veem isso não porque eu mostre, mas porque eu procuro viver a verdade que a Bíblia me conduz, né? Um versículo da Bíblia que te acompanha. Eu gosto muito do Salmo 23, né? Na realidade, ele todinho, porque o Senhor é meu pastor, né? Então, eu tenho certeza que Ele sempre me conduziu e sempre me conduzirá. Se o Senhor é seu pastor, Nada me te faltará. Silvana, que gostoso conversar com você. Que bom ouvir esse seu testemunho tão bonito. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. Eu agradeço o convite, né? Foi muito bom para mim poder testemunhar do amor de Deus por mim. Ok. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.